Pronto. Boa tarde a todos. Vamos iniciar, né, mais um estudo aqui pelo Espiritismo para Todos. Seguimos aí no estudo do ponto final, né, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Que seja um estudo fraterno, fundamentado na amizade, no respeito, e que a gente possa buscar juntos, né, construir esse entendimento da doutrina espírita e de tudo que o autor nos propõe no livro. Nós paramos na página 120, é isso, né? Longa, detalhada, importante, a mensagem enviada pelo Espírito, é isso? Isso. Vamos seguir? Alguém quer ler? Alguém está inspirado aí para ler? A Janete está demonstrando que está. Posso ler. Estou no celular, não sei se o som está bom. Tá bom, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estava no mercado, achei que não ia dar tempo. Até coloquei lá no grupo que acho que eu não ia entrar. Então, falei, vou tentar, né? Para atrasada mesmo. Mas deu certo. Então, vamos lá. Longa, detalhada e importante a mensagem enviada pelo Espírito. Coincidentemente, seu destino fora Bordeaux, cidade de Rustang e da Médio Polígono. Seu tom sério, quase viril, reconhecido pelo próprio Erasto, faz perceber que alguma razão muito forte, para além da viagem de Kardec, motivou a remessa da carta. Aliás, nesse teor, muito raramente os espíritos se manifestam. Só o fazem quando há razões justificáveis. E a razão bem poderia ser a rara reunião de médiuns da região de Bordeaux. Por que não? O espírito ressalta esse fato com bastante ênfase. Chama atenção para os perigos da invigilância, preocupado com a turba de espíritos enganadores que em breve virão assaltar-vos, mostrando os ardis que se serviriam eles, uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a tiradas piedosas, insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Alguns dirão que tal ocorrência pode se dar em qualquer lugar e não deixarão de ter razão, mas seria coincidência demais, inexplicável, vir logo a seguir e de Bordeaux, a obra que impregna o espiritismo de profundas contradições e coloca os réis ao rés do chão, determinando a perda do melhor e mais bem distribuído bom senso, plagiando Descartes. Erasto é, neste ponto, tão incisivo que chega a dizer para que não temessem desmascarar os embusteiros, que novos tartufos se introduziriam sobre a máscara da religião. Só falta citar os 4 evangelhos. E com severidade clama, sede igualmente impiedosos para com os lobos devoradores que se ocultariam sob pele de cordeiro. Bordeaux se oferecia aos espíritos enganadores como nenhum outro lugar, dado que ali se encontravam muitos médiuns. Erasto compreende, tal qual Kardec, que somente a união, a paz e a unidade da doutrina seriam capazes de evitar que houvesse a intromissão daqueles espíritos. Fala com severidade. Tive que vos falar assim, porque era necessário vos premunir contra um perigo que era meu dever assinalar. Espera que, daquele momento em diante, o egoísmo, o amor próprio ou a vaidade não se aposse dos corações em que reine a verdadeira fraternidade.
Destaca como portadoras de qualidades mediúnicas do mais alto grau. Senhora, é o meu? Não? Senhorita e senhora Cagemajus, nada diz e não inclui aí o nome de Colígano, entre outros. Ressalta o valor da família Sabó e não se refere a Rustang, que havia traçado para Kardec o pior quadro sobre o Sr. Sabó. Agradece a espíritos como Fenelon, Ferdinand e outros, sempre presentes com mensagens recebidas em bordéis. Tudo isso em nome do Espírito da Verdade. Não é fora de propósito relembrar que Kardec tinha em grande consideração o movimento espíritas de bordel. Ao longo dos anos em que dirigiu a Revista Espírita, publicou inúmeras mensagens de médiuns daquela cidade, além de notícias e comentários sobre o espiritismo lá praticado. A própria médium Polignon viu até 1866 trabalhos de sua lavra mediúnica publicados por Kardec. Depois dessa época, quando a obra Os Quatro Evangelhos foi publicada, Polignon não mais apareceu na revista, pelo menos enquanto a revista esteve sob a direção do codificador. Tal não se deu, porém, com outros médios de bordel, que continuaram tendo o apoio de Kardec, entre esses, as Cagemajor, mãe e filha. Repetindo a mensagem de Erasto, chegou a bordel numa época em que se esboçavam já os planos para os quatro evangelhos. As advertências que fez teriam sido motivadas por esses planos? Certamente. Veja-se afirmativa a respeito dos espíritos enganadores e seus ardis, ao dizer que se apresentariam com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a tiradas piedosas, insinuariam a heresia ou algum princípio dissolvente. É, pois, logo concluir que Erasto procurava evitar a concretização de um plano que se constituíra em divisor do movimento espírita, como é o corpo fluídico de Jesus pregado por Rustang. Rustang não esteve presente, como se viu na sessão de Kardec com os espíritas de bordel. Qual seria a sua reação diante do conteúdo da mensagem de Erasto, se tivesse ali comparecido, teria sido providencial a sua ausência? Quem dentre os espíritas presentes poderia responder a tais perguntas? Kardec, portador da mensagem? As Casemajos médiuns? O senhor de Vitray recitou o nome de Rustang em seu discurso de boas-vindas a Kardec? Neste presente momento em que documentos da mais alta importância são colocados à disposição dos espíritas e historiadores, dos pesquisadores e curiosos, para cumprir seu destino antevisto por Allan Kardec. Quando este registrou que esses documentos guardados numa pasta de couro destinavam-se a dissolver dúvidas, eliminar mitos e circunstâncias mal resolvidas. Repito, nesse momento, se pode afirmar com segurança e serena convicção que aquelas perguntas não tinham, então, sua resposta. Assim como tudo o que ocorreu com as obras da codificação, especialmente os livros A Gênese e O Céu e o Inferno, que foram corrompidos, que tiveram seu texto adulterado, adulterando com isso a própria destinação do Espiritismo. Também a obra de Rustang e o destino desse estavam todos preconizados
para serem modificados apenas em nosso tempo. A questão que, mais uma vez, se mostra determinante para isso está significada em dois termos, autonomia e heteronomia. Mustang foi o marco inglório do desvio dos fundamentos e dos significados profundos que o termo autonomia contém. Mais do que isso, foi o que deu margem para que a doutrina, destinada a revolucionar a cultura e a moral, caminhasse na direção contrária da autonomia. A persistência e tenacidade de uns poucos brasileiros de levar adiante, sob o manto nobre da ignorância doutrinária, fez com que a FEB se tornasse o abrigo irradiador deste desvio no Brasil, iludindo e influenciando as gerações futuras, mesmo muitos daqueles que declaradamente se colocam contrário aos preceitos contidos na obra rustanguista. A religião constituída e o polo movediço que sustenta a heteronomia e todos os significados que o termo contém. O polo do espiritismo é outro e se assenta sobre o pilar da autonomia do ser em relação à construção do seu destino e do futuro da humanidade. Enquanto a religião prende o ser e a sociedade, o espiritismo liberta, oferecendo as asas do conhecimento para o voo às alturas jamais vistas, deste o ponto mais íntimo da Terra, no qual o ser humano está instalado. Kardec anteviu o estrago que a heteronomia defendida por Rustang e sua doutrina causaria ao espiritismo, fazendo-o retroceder em lugar de avançar. Muitos espíritas da primeira hora no Brasil, quiseram sustentar Rustang, acreditando na mentira da obra da fé, criada para dar argumento ao discurso de que Kardec parou na moral do Cristo. Enquanto Rustang avançou na parte histórica e na compreensão dos fatos, colocando assim, tudo pareceu esclarecido, mas a mentira não pode ser, como de fato não é, o caminho para chegar à verdade. Rustang é a distorção para a dominação e a destruição da autonomia. Kardec é a construção da liberdade que vive em todos os cantos do cosmos. O ser submetido estaciona, o ser livre avança. Kardec desconstruiu o medo do futuro e tirou de sobre o ser a figura humana representativa de Deus com o dedo acusatório, apontando para as criaturas indefesas. Rustang correu para o repor com suas ideias de evolução em linha reta e reencarnação sobre como penalidade aos espíritos decaídos. Por isso mesmo, quis prever desastradamente a volta ao domínio da humanidade da figura representada pela Igreja Católica e sua fórmula de espiritualidade superada. A questão agora não é mais discutir apenas o corpo fluídico e todas as distorções doutrinárias da obra rustanguista, mas saber como reconstruir o edifício doutrinado do legado kardeciano. Nossa, que bom, né? Que bonito, assim, que forte. Deu uma porrada bonita. Nossa, mano. Isso mesmo. Alguém vai fazer um comentário? Eu vou fechar minha janela que estão
mexendo ali com furadeira, sei lá, alguma coisa está fazendo barulho aqui dentro. Vou fechar. Aqui é um comentário daquela carta, né? Dos termos que ele usou, aquela carta longa que a gente leu, né? Isso mesmo. Que tem bastante coisa na carta, né? Onde a carta é muito, muito boa, né? Ela toca em um monte de pontos e articula bem as ideias, né? De toda a enganação que pode vir, de você acreditar em qualquer um, de você não embasar com conhecimento na ciência, de você se deixar levar pelos dogmas e de várias maneiras, seja pelas ideias de espíritos ou pelas nossas próprias ideias e por aí afora. Foi uma carta muito bonita, né? Na carta eu marquei um monte de passagens aqui. Aliás, tem que cuidar para não marcar a carta toda, né? Senão não dá, né? E aqui esse finalzinho que ele fala assim, não é só... Porque assim, a questão do corpo fluídico é bastante sério, né? De falar lá do agênero é muito sério. Mas a questão, quando ele fala assim, ó, a questão agora não é mais discutir apenas o corpo fluídico, que essa discussão é uma discussão séria, mas não é só isso, né? É saber como reconstruir, né? Porque para reconstruir o edifício doutrinário do legado kardeciano, tem tantas coisas que as pessoas elas vão trazendo, então às vezes a gente mesmo, às vezes eu me pego também pensando ou falando até, depois eu falo, não é isso daqui é heteronomia, não é isso, né? Então, e muita gente faz, muita gente posta, né? A Juliana sempre fala das postagens que a gente vê na internet. Então, esse reconstruir o edifício doutrinário do legado kardeciano, nós estamos aqui, né? 3 anos aí, né? Vocês muito mais estudando, lendo, parece que a gente está sempre lendo a mesma coisa, está sempre patinando. Então, isso vai entrando. Se a gente dá uma paradinha, se às vezes alguém faz alguma pergunta, você fala, nossa, a pessoa está perguntando uma coisa que já é tão claro, né? Então, acho que é essa reconstrução, né, do edifício. E também em cima do quê, né? Para não sabe aquela areia movediça, né, que a gente vê no filme, que a pessoa fica ali pisando e não consegue ter um chão, né? É muito estudo, é muita leitura. Eu acho que só para lembrar, né? É Erasto, né, que diz, né? Entre você que a gente não deve aceitar 9 verdades em 10, porque você vai justamente abrir essa porta, né? Se você aceitar uma coisa que você não entendeu, que você acha que é verdade, porque é verdade, é por ali que vai entrar o resto, que vai te confundir, que vai te atrapalhar. Então, recusa tudo e começa de novo a estudar, porque tem alguma coisa que não está bem assimilada, entendeu? É E muito também melhor. tem gente que fala assim, não, mas que mal tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas olha só o que você está postando, né? Não, mas não vai fazer mal, não, que mal tem. Tem sim, né? Tem porque são ideias, né? E a revolução que o Espiritismo busca, né, é nas ideias, né? Então você vai ter, para revolucionar, você tem que mudar as ideias. Essas que estão aí não estão atendendo a gente, né? Estão criando esse mundo que a gente vive, né? Eu queria trazer a observação que ele faz ali na página 121, né? Da questão do Erasto, né? É neste ponto tão incisivo que chega a dizer que não temessem desmascarar os embosteiros que novos tartufos se introduziriam sobre a máscara da religião. Só falta citar os 4 evangelhos, e com severidade clama, né, sede igualmente impiedosos para com os lobos devoradores, que se ocultariam sob pele de cordeiro. Aí a gente vê a questão, né, dos falsos profetas, dos falsos messias, né, e lá naquele artigo que a gente compartilhou ontem, né, vai ter lá a observação, né, do Kardec. Muitos espíritos se usurpam o nome de outros
e fazem impor a sua autoridade pelo seu nome ou pelo nome que assina na mensagem, quando na verdade um espírito superior é reconhecido pela qualidade daquilo que ele está trazendo na mensagem, né? Pela profundidade da reflexão que ele traz. E aí, amigo, se tiver liberado aí para compartilhar, só para a gente Tá ver liberado. 2 slides que eu mostrei, que eu preparei aqui, só para a gente refletir, Tá né? liberado. Tá aparecendo para vocês? Então, eu peguei lá uns trechinhos. Não apareceu, não. Agora apareceu. Queda pela culpa. Isso. Deixa eu só fechar a porta. Se vocês quiserem, a gente pode abrir um estudo dos 4 evangelhos, entendeu? A Juliana vai fazer. Bom, eu não vou vocês. participar, porque eu já li, já me foi muito Eu não vou poder desagradável participar, mas a Juliana ler, vai. né? Mas enfim. Ó, quando ele fala, né, atingindo um ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam, de fato, em mundos ad hoc, para a vida espiritual consciente, independente e livre. É neste momento que entram naquele estado de inocência e de ignorância. A vontade do soberano Senhor lhes dá consciência de suas inocências e faculdades, e por consequente, de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Chegado deste modo, a condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado se vier a falir. Aí você percebe, olha só, gente, a questão, ele está colocando 2 questões, as faculdades e a inocência. Uma pessoa que é, vamos pensar numa criança que ainda é inocente, ou seja, não tem, né, o amplo desenvolvimento moral e intelectual. Ela tem responsabilidade? Não tem. Mas ali ele já está falando, tem faculdade. Aí, na sequência, ele vai falar, tem seus atos, consciência, que produz o livre-arbítrio, vida moral. Tudo, né? E aí, o que é que faz você vir a falir? A desobediência é a mesma ideia da igreja, né? Olha lá, tendo abandonado com seus últimos invólucros animais, os instintos oriundos das existências da animalidade. O espiritismo vai trazer o oposto. Você nada é a frase mais comum, né? Nada é brusco na natureza, a natureza não dá saltos. Como que você sai de uma fase animal ao ponto de você ter uma responsabilidade plena, né? E aí toda a parte psicológica que Kardec se fundamenta para explicar o desenvolvimento humano. É o oposto do que fala no Evangelho, né? De Rustang. E aí, quando ele põe lá a queda pela culpa, né? O espírito culpado, rebelde, sofre a expiação na erraticidade e a consciência culposa a gerar os remorsos, que são despertados ou intensificados conforme a natureza da culpa e o grau de culpabilidade, pelos quadros terrificantes ou dolorosos das faltas ou crimes cometidos postos. Como vos explicaremos mais tarde sobre as vistas do espírito, que tentará em vão fugir-lhes. Esses quadros produzindo sofrimentos e torturas morais sempre proporcionados e adequados àqueles crimes ou faltas. São o fogo que queimam a palha. Os que se conservam puros, ou seja, é a degeneração. Porque como que um espírito que é puro, ele vai falir, gente? É a ideia da degeneração. Só que às vezes você está lendo, ele perpassa por conceitos espíritas, né? Percebe? Que ele usa ali um entendimento espírita e depois ele dá a sentença dele. Aqui, ó. Os que conservam puros também desenvolvem atividades e inteligência a fim de progredirem no estado fluídico, por meio dos esforços individuais que necessitam fazer para da fase de inocência, de ignorância, de infância e de instrução chegarem sem falir à perfeição. Aí ele fala aqui, ó,
Há muitos espíritos acontecem falir porque quase todos fazem mau uso do livre-arbítrio. É para experimentar as consequências da falta cometida, que uma vez preparados a ser humanizados, eles caem na encarnação humana, conforme o grau de culpabilidade, ou em terras primitivas. O que o Espiritismo vai dizer? Que a reencarnação não é para você pagar, é uma necessidade de progresso para o espírito, é claríssimo nas obras de Kardec. Você não vai reencarnar só se você falir, você vai reencarnar porque isso é uma condição da lei de progresso. Ou em mundos já habitados por espíritos que faliram anteriormente. A encarnação humana é apenas consequente à primeira falta, aquela que deu causa à queda. O que é que a gente lê no Céu e Inferno, que foi o estudo que a gente fez de segunda sobre a queda do anjo? A rebeldia contra Deus. Lembra? Ele não começou ali falando dos espíritos rebeldes? São esses que sofrem a queda? Ó, ele fala, então, a reencarnação é a pena da reincidência de recaída. O espírito encarnado traz consigo a pena secreta em que ocorreu na sua encarnação precedente. O espírito culpado que violina nas suas provações terrenas é submetido primeiro à expiação na erraticidade mediante sofrimentos e torturas morais, apropriados e proporcionados às faltas ou crimes cometidos, depois a reencarnação conforme o grau de culpabilidade. E ó que é a degeneração, né? Os espíritos presunçosos e revoltados, cuja queda os leva às condições mais materiais da humanidade, são então humanizados, isto é, para serem domados, você vai ser domado, e progredirem sobre a opressão da carne. Encarnam em mundos primitivos, ainda virgens do aparecimento do homem, mas preparados e prontos para essas encarnações. Encarnam em substâncias humanas, as quais não se pode dar propriamente o nome de corpos. São substâncias destinadas também a progredir, a desenvolver-se por meio da procriação, nas condições estabelecidas para a execução da lei natural e imutável de reprodução em tal caso. Para o ateu, mais severo é o castigo. Preciso se tornar que os culpados sintam, no seu interesse, o peso da mão cuja existência não quiseram reconhecer. Olha a ideia católica, a mão de Deus vai cair sobre você. Os que caem, tornando-se por isso espíritos de trevas, ou seja, ele estava lá, crescendo nos mundos adox, né? Com a inteligência, ele se revolta e vira um espírito trevoso. São precipitados nos tenebrosos lugares da encarnação humana. Olha só ele falando da Maria, mãe de Jesus. A queda de Maria foi muito leve, mesmo tendo sido vista a elevação que, sem falir, ela havia alcançado, tão leve que não sereis capaz de vislumbrar no ato que a determinou qualquer indício da falta, ainda que levíssima. Maria encarnou numa dessas terras benditas, porque tanto anseias. Para vós, pobres criaturas miseráveis, tal encarnação seria invejável, recompensa que tudo deveis fazer por obter. Para Maria foi uma punição, pois que a privou de um estado mais belo. Até a Maria entrou no morro. Que horror, Ju, que horror, tô horrorizada. Isso é que não dá, né? Não é o objetivo. Não é o objetivo As palavras nosso, são gente. pesadas, né? A obra é Não é o pesados. E não é objetivo nosso avaliar essa obra, né? Não é o objetivo do EPD. Mas, assim, eu separei esses trechinhos só para a gente ver o quanto se distancia da proposta moral que Kardec traz, de todo o esclarecimento, o processo de desenvolvimento do espírito, a necessidade da reencarnação, o que cada reencarnação, né, significa uma conquista dos atributos, das habilidades, das aptidões, e o despertar da inteligência, da consciência, do seu senso moral, do seu poder de fazer escolhas. É o oposto do que ele fala. E as ideias dele é totalmente compatíveis, né? Com as ideias da igreja. É a mesma proposta.
Das religiões em geral, Gente, né? Oi, Val. A ideia, são as ideias das religiões, né? São reproduzidas e Percebe? que nos prendem, nos tiram o livre-arbítrio e tudo mais. eu nunca tive acesso ao evangelho, aos 4 evangelhos dele, não. Já tinha visto assim algumas passagens, mas Se você quiser estudando, comprar, o EPT pode vender para você por uma não. módica quantia. Eu prefiro investir em outras coisas. E Mas nem temos lojinha. é Hã? chocante um negócio desse. Os termos que ele usa me surpreendeu. Mas assim, Pensei Milena, Então, até mas que você toda. fosse mais percebe sutil. porque passa pelo corpo fluídico Sim, dele. sim. Então, para ele, aí, por exemplo, uma pessoa que minimamente raciocina, então ele vai falar: se a reencarnação são para espíritos falidos que sofreram, né, a queda ou incorreram numa revolta, qual é qual é o erro? É a insubmissão a Deus, Hum, certo? certo. Então, precisa reencarnar. São espíritos falidos. E aí, o que que ele está falando? Esses espíritos. Aí, quando ele traz, né, a questão que o Cristo nunca faliu, nunca errou, então ele não poderia encarnar, não poderia ter Verdade. um corpo como o nosso, né? Uhum. E aí as pessoas minimamente questionam, tá, mas e a mãe dele? E o É. pai dele? É. Né? João, Maria, os Uhum. irmãos são falidos. Aí E aí essa salvaram Jesus Maria. viria por né? pessoas falidas, né? Só Aí, que aí ele, para justificar, ele coloca o erro da Maria como um erro pequeno, assim, É. quase que, né? Meu Deus, eu fiquei boba aqui agora. Você percebe Uhum. ele quer retomar a a religião. diferença, né? E ele é claro, gente, na obra que não deu para separar todos os trechos, né? E fazer, montar o slide de tudo que demora. Mas ele fala, né? A questão das religiões, que tem que se formar uma só seita, né? É tudo oposto ao que. E quando a gente, por exemplo, aquele artigo Amor e Liberdade, que a gente já leu nos estudos, né? É pelo amor e pela liberdade, pela compreensão que você chega a Deus. Somente dessa Não é maneira. crescendo em mundos especiais. Não é com uma designação especial. Ó, você é boazinha, Milena. Você agora vai dar um saltozinho e vai lá pra cima. Não que isso vai acontecer. Não vai, viu, Mi? Mas é. Não, é o que eu acho, o que eu sempre acho interessante é o seguinte, não foi Rustang. Desde sempre que as ideias são heterônomas. E o objetivo é dominar a liberdade das pessoas. É te colocar num sistema onde você aceite o que lhe dizem, o que querem que você faça, onde você se sinta menos. Não se sinta responsável por tudo que lhe acontece. Não, tem umas coisas que eu não sou responsável. É porque o mundo é assim. É dessa maneira que a sociedade exige que eu viva. Aí você começa a reproduzir essas coisas que não são verdadeiras. O mundo é da maneira que você fez o mundo para você. Entendeu? Você vai viver aquilo que você construiu. E não, entendeu? E o mundo material é pior, né? O mundo material é um momento, é uma circunstância que não é o nosso mundo. As pessoas têm dificuldade, a gente tem dificuldade de entender isso. O mundo material não é o nosso mundo, entendeu? A carta é belíssima, porque ela toca em todos esses pontos de como agir, como ver. E, nossa, é um achado essa carta de Erasto. Né? Servia para Kardec e servia para a gente aqui no movimento espírita, né? Todinho. Eu... Todo mundo em Tô silêncio. tentando abrir aqui um artigo, mas não tô conseguindo. Não tô conseguindo, não tô achando. Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu acho. Nossa.
Depois eu separo ela e trago pra gente. Não tá aqui. Achei que eu tinha separado, mas acho que não tá. Não tá. Mas depois eu trago pra gente ir juntos, não tem problema. Ninguém mais quer comentar nada, aí a gente segue no. Alguém anotou alguma coisa? Senão a gente segue no Mustang, no terreno espírita. É só citar aqui aquilo que eu falei agora há pouco, tá logo aqui no trecho. Né? A religião constituída é o polo movediço que sustenta a heteronomia e todos os significados que o termo contém. O polo do espiritismo é outro e se assenta sobre o pilar da autonomia do ser em relação à construção do seu destino e do futuro da humanidade. Enquanto a religião prende o ser à sociedade, observa bem isso aqui, o espiritismo libera, oferecendo as asas do conhecimento para o voo às alturas, jamais vistas desde o ponto mais ínfimo da Terra, no qual o ser humano está instalado. Né? A sociedade que a gente vive hoje, a gente não precisa estar preso nele, a religião é que quer que a gente fique. A gente tem que se libertar para construir algo novo. E não ficar vivendo nas regras que existem hoje, do jeito que as coisas são. Para mudar, precisa a gente mudar, para depois a sociedade mudar. E não se muda a sociedade para a gente mudar. Isso é uma visão heterônoma, que não funcionou até hoje. Não. A questão das religiões, né? Um freio poderoso para se governar. Aí você vive numa sociedade que você não está satisfeito, mas nós vamos mudar a sociedade e a sociedade nos mudará. Não existe isso. Entende a pegadinha aí? Você não muda a sociedade vai mudar os outros. Você muda as pessoas se modificam e aí a sociedade muda. Essa é uma baita de uma pegadinha. E quando você fala assim que a sociedade muda, é quando as pessoas se surpreendem, não gostam de algumas colocações, né? Quanto mais for normal, é porque não está bom, né? Então, quando alguma coisa acontece, ou alguém fala alguma coisa que muita gente não está de acordo, a gente já começa a perceber uma mudança na sociedade, né? Então, é isso que tem que acontecer, as pessoas falarem que não estão de acordo, né? Porque fica aparecendo aqui que foi tudo muito concordando, né? Então, tem que não concordar, tem que falar porque não está concordando, não gostei, não quero, não vou fazer, não concordo. Não, muitas vezes a pessoa se cala, né? E aí não muda nada. Se calar, não muda nada. Isso de forma alguma muda. Mas só tomar cuidado que só você falar não muda os outros. Esse aqui é o ponto mais importante. Não, é você falar e fazer, né? Você falar, você fazer, você serve de exemplo. Mas o mais importante é você mudar você mesmo. Porque como é que você vai ser exemplo de algo que você não é? Não tem como. Você tem que se tornar primeiro, aí você vira exemplo. Aí outro pode até mesmo olhar para você e mudar com sua ajuda, né? Você ajudou. Mas é um erro pensar que vai se mudar as pessoas, a sociedade, as comunidades, para que daí o mundo mude, para daí a gente mude.
Uhum. Ah, então tá bom. Ó, aí vamos fazer melhor. Aqueles que não seguirem, a gente pune, bota na cadeia, a gente. Ou então vamos educar eles da maneira que tem que ser. Então bota todo mundo para aprender dessa maneira. Não é isso que a gente faz hoje? É. E não funciona. Então, quer dizer, obviamente que a gente tem aí algumas milhares de vidas, milhões de vidas pela frente para fazer certo. Mas a gente já sabe qual é o caminho, né? O caminho é a gente se melhorar e junto com a gente a sociedade se melhora, entendeu? Senão não vai funcionar. Vamos seguir? Quem quer ler? Janete, quer continuar lendo? Ô, Sandra, quer ler? Sandra gosta de ler? Quer continuar, Sandra? Quer? Então tá. Então, passamos o bastão para Sandra. Deixa eu só acender minha luz aqui, peraí. Que página que nós estamos? Vamos entrar na página 127, que é no capítulo 2, esse é Rustang no terreno espírita. Esse aqui, ó. Choval. Vamos seguir, gente? Pode ler. A compreensão de um fato fundamentalmente no domínio deste fato. Da mesma forma, qualquer esforço para conceituar a consciência há de esbarrar, de alguma maneira, na compreensão, podendo-se dizer que há consciência de alguma coisa quando esta compreende e domina o fato. Nessa linha de raciocínio, a consciência sobre como e de que maneira ocorreu a ruptura no edifício doutrinário espírita, monolítico em termos racionais, mas não imune aos assaltos dos adversários do conhecimento libertador, tal consciência depende do domínio dos fatos, ou seja, de sua compreensão plena. Este domínio dos fatos passa necessariamente pela história do Espiritismo no pós-Kardec, quando então sobressaíram interesses e personagens diversos. Embora tenha sido colocado de lado a pretensão de Rustang de obter, no apoio de Kardec, a sua obra, Os Quatro Evangelhos, o retorno do codificador à condição de espírito, foi a porta de entrada do terreno espírita para o advogado de Bordeaux. Depois de refutar a obra Os Quatro Evangelhos e a sua tese central do corpo fluídico, com as análises feitas pela Revista Espírita e no livro A Gênese, respectivamente, Kardec manteve uma distância considerável daquela obra, legando aos pósteros a doutrina espírita livre do assédio que Rustang e seus adeptos promoveram insistentemente. A sucessão de Kardec, contudo, acabará por abrir as portas da Revista Espírita às ideias rustanguistas, tendo como personagem principal dessa história a figura de Pierre Gaëtan Lemarry, que ao tempo de Kardec pertencera à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual exercia as funções de médico. Lemarry destituiu Desliens, que renunciou na presidência da Sociedade Anônima, nota 36. Instituição criada para gerir o patrimônio doutrinário e material de Allan Kardec. Kodanik, 2018, página 132. Em 3 de julho de 1869, no domicílio de Amélie Baudet, na Avenida de Ségur, número 39, foi assinada a ata de fundação da Associação Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo,
que funcionaria paralelamente à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu vou voltar aqui no início do parágrafo. Não, da frase. Lemarri destituiu Deslian, que renunciou na presidência da Sociedade Anônima em 1871, conforme registra Simone Privato Goldanic, em seu minucioso livro histórico, O Legado de Allan Kardec, página 149. Amélie Boudet, juntamente com os demais membros da Sociedade Anônima, aceitou Lemarri como substituto de Deslian. Assim, Lemarri, então com 44 anos, converteu-se em acionista, secretário-gerente da Revista Espírita e membro administrador da Sociedade Anônima. Daí tem a foto do Lemarri e a foto da Amélie. Amigo de Deslian, Lemarri assumiu uma sociedade que vinha sendo criticada por diversos espíritas proeminentes, por estar fugindo do programa traçado por Allan Kardec. E, entre outras ações, estar vendendo a preços elevados as obras espíritas, bem como por publicar matérias contrárias ao interesse doutrinário na Revista Espírita. Lemarri, que era remunerado para prestar o seu trabalho, em seu primeiro ato, defende a forma como a Sociedade Anônima é administrada e faz promessas de modernização da Revista Espírita. Como que pronuncia esse nome, Juliana? Da Simone? Da Privato? Pode falar só Privato, não precisa ler. É Goldanisch, acho que é do Goldanisch. Tá. Mas não se preocupa com isso, você pode... Tá, 2018, página 151. A revista também deve modificar-se progressivamente. Inicialmente, teve que ser puramente filosófica e relatar os fatos psicológicos com luminosos comentários do mestre. Atualmente, enquanto permanece impregnada dessa grande característica, deve abrir mais amplamente suas páginas às investigações científicas. Muitas brochuras recebidas de maneira judiciosa têm sido remetidas. Elas atacam os preconceitos acadêmicos ao estabelecerem sábias relações entre todos os elementos fisiológicos que constituem o ser, esse composto de todos os seres. São novos elementos que constituem uma nova fase do Espiritismo e aos quais, de nossa parte, daremos uma fraterna e amável acolhida. Goldanisch registra que o lançamento da 5ª edição do livro A Gênese de Kardec deu-se em fins de 1872, fato ocorrido em conjunto com 2 outros livros, O Segredo de Hermes, de Louis F., e A Mediunidade no Copo d'Água, de Antoniette Bourdin, já sob a presidência da Sociedade Anônima de Lemarri. Estranha ela, porém, que os 2 livros de menor expressão doutrinária tenham recebido mais destaque na Revista Espírita do que a obra de Kardec, que agora surgia com diversas mudanças textuais. Goldanisch, 2018, página 151. Há um absoluto silêncio nos conteúdos da Revista Espírita de 1872 e de 1873 sobre o lançamento da 5ª edição, revista corrigida e aumentada, de La Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Portanto, ao publicar a 5ª edição,
A Sociedade Anônima não deu qualquer explicação sobre as modificações introduzidas no texto que Allan Kardec depositou legalmente e publicou em 4 edições antes de falecer. Registre-se sob a 5ª edição de A Gênese, que se tornará a edição a servir de base para as traduções e publicações nas diversas línguas mundiais, a portuguesa inclusive, sendo assim considerada a edição definitiva da obra, e as alterações promovidas em seu texto, a princípio, não levantaram qualquer suspeita sobre sua autoria. A autora de O Legado de Allan Kardec, outro detalhe sobre a 5ª edição, surge também como estranho, página 162. A ausência de registro na página de rosto do livro do ano da publicação, o que contraria o costume da época. O fato de não ser dada nenhuma explicação sobre as modificações introduzidas na 5ª edição de A Gênese, seja na Revista Espírita, onde o livro foi incluído apenas na relação de obras de Allan Kardec, seja no próprio livro, aparece como algo suspeito. Afinal, as mudanças superam 400, e além das modificações de forma, entre elas na pontuação, na ortografia, na numeração dos itens e nos títulos, há muita alteração de forma. São, em grande número, as mudanças de conteúdo, mas observe-se conteúdos que já haviam sido confirmados nas publicações realizadas na Revista Espírita, um verdadeiro laboratório utilizado por Allan Kardec. Budanisch, 2018, páginas 167 e 168. Entre esses conteúdos, encontra-se os que tratam da revelação espírita, capítulo 1, da providência, capítulo 2, da visão de Deus, capítulo 3, da destruição dos seres vivos uns pelos outros, capítulo 3, da doutrina dos anjos caídos e da origem da raça adâmica, capítulo 11, da teoria da presciência, capítulo 16, dos sinais dos tempos, capítulo 18, e da nova geração, capítulo 18. A preocupação da autora de O Legado de Allan Kardec se dá em função de supressões de textos cujos critérios de concordância universal foram observados por Allan Kardec, bem como da adição de textos supersticiosos em contraposição à severidade do codificador, como observa Budanisch, 2018, 172. Na 5ª edição, não apenas foram eliminados do capítulo 18 textos da mais alta importância, mas também foram incluídas passagens de caráter supersticioso, como a que se refere, sugere fortemente uma coincidência dos períodos de renovações morais da humanidade com as revoluções físicas do globo, com fenômenos naturais insólitos, com meteoros que parecem estranhos, com recrudescimento e intensidade inabitual dos flagelos destruidores. Todos esses fatos, amplamente narrados no livro O Legado de Allan Kardec, são uma amostra inicial do futuro que aguardava a obra espírita no que tange à manutenção da sua integralidade textual e de conteúdo. A Gênese se tornaria o estopim de um rastro de profundas modificações nos caminhos traçados e percorridos por Allan Kardec, levando-os a atalhos aqui, extensões indevidas ali, de maneira a gerar grandes dissabores. O episódio relacionado
O episódio relacionado às alterações em a Gênese explodiu apenas em 1884, cerca de 15 anos após a partida de Allan Kardec e 12 anos depois de lançada a fatídica quinta edição. Contudo, ele se soma às inúmeras outras mudanças que, sob a direção de Lemarie, foram feitas na condução da Sociedade Anônima, da Revista Espírita, enfim, na administração de todo o legado de Allan Kardec. Por tudo isso, esse episódio assume importância capital. Eis como as coisas aconteceram. Godeniche 317. No inverno europeu de 1883-1884, um leonês que se dizia amigo pessoal de Lemarie e que era fervoroso adepto da teoria exposta na obra de Rustang, criticou, perante Henri Sauce e outras pessoas, as obras de Allan Kardec e comentou que Lemarie havia feito modificações em La Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A partir desse comentário, Henri Sauce foi levado a analisar o caso e, por seus estudos comparativos, constatou que, de fato, mudanças haviam sido feitas e não eram pequenas. A denúncia foi por ele publicado no jornal O Espiritismo da União Espírita Francesa, edição de dezembro de 1884, em artigo que teve por título Uma Infâmia. Assim como o título, o conteúdo era explosivo. Godeniche 319. Todos nós sabíamos que existia uma sociedade espírita fundada para a continuação das obras de Allan Kardec e confiávamos a ela a responsabilidade de velar pela integridade da herança moral que nos havia deixado o mestre. O que ignorávamos é que, ao lado dela, talvez inclusive em sua sombra, se tem organizado outra para a corrupção das obras fundamentais de nossa doutrina. E esta última não somente existe, mas prossegue, talvez ainda, em seu triste trabalho. O biógrafo de Allan Kardec, então, acusa. Todas as partes desse livro sofreram mutilações graves, em maior ou menor grau. Mas o capítulo 18, São Chegados os Tempos, é o que foi mais maltratado. As modificações que se produziram nele tornam-no quase irreconhecível. Henri Sauce aponta nada menos do que 126 modificações por ele constatadas na quinta edição de 1872 de A Gênese. Hoje, por conta de um estudo ainda mais acurado, tais modificações ultrapassam 400. Mas Henri Sauce, para não alongar esse primeiro artigo acusatório das fraudes feitas no livro, destaca um trecho do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, como uma das amostras das mudanças indevidas feitas. Kardec abordava a controvertida questão do desaparecimento do corpo de Jesus e, a certa altura, diz: portanto, sobre a maneira pela qual se deu esse desaparecimento, apenas pode haver opiniões pessoais, que somente teriam valor caso fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensinamento geral dos Espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. O trecho grifado acima corresponde ao que foi eliminado do parágrafo da edição de 1868 de A Gênese. Em vista desse fato, só se concluiu: a supressão dessa passagem deixa ver, de maneira muito clara, para quem Allan Kardec tem sido vendido, de modo que não é necessário insistir nesse ponto.
Todos os espíritas sabem a quem se aplicava o segundo parágrafo que eu mesmo grifei. Sem escrever o nome de quem Souza se apontava como o comprador de Allan Kardec, ou seja, comprador da doutrina espírita, não há dúvida de que este era ninguém menos do que o Sr. Rusteng, por meio de seus abastados continuadores. À frente, Jean Guerrin, apoiado por Lemarie. Recorde-se que, então, as páginas da Revista Espírita já haviam se transformado em lugar privilegiado do rustanguismo. Kardec se foi e, em lugar de manterem as portas fechadas para o que não convém à doutrina, deixaram entrar a turba destruidora. O aprisco foi invadido pelos lobos. Em reação à denúncia de Souza, a Sociedade Anônima não só apresentou uma série de explicações confusas, mas também fez ameaças a Gabriel Delany, responsável pelo jornal O Espiritismo, bem como diretor da União Espírita Francesa, no sentido de processá-lo judicialmente. As explicações não esclareciam a questão, e quanto mais se multiplicavam, mais aumentavam a confusão. Bastaria, se de fato interessasse a Sociedade Anônima, mostrar os documentos originais de Kardec, em que este promovia as mudanças, para encerrar a questão, mas tal jamais ocorreu. Observe-se a dupla semelhança no que viria a ocorrer com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier Humberto de Campos, edição FEB, cujos originais desapareceram, devorados pelo fogo intencionalmente colocado. A controvérsia presente nos dois livros envolve os mesmos personagens, os textos, e tem por base denúncias de adulteração na obra original. Continua, Ju? Cadê a Ju? Estou aqui. Aqui ele vai falar da questão da Gênese ainda, né? Ele está falando, ele vai entrar na questão da Gênese de 1869. Gente, 1869, pós-morte de Kardec, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Porque aqui ele vai falar, ele não vai entrar no assunto do Chico aqui, tá, gente? Ele só está fazendo uma citação e ele vai abordar isso mais para frente, que aí ele vai falar especificamente da questão, né, da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É bem mais para frente que ele fala sobre isso. Aqui ele vai seguir. Essa obra foi inteira adulterada ou algumas partes? Não, ele vai citar um trecho, né? Porque ele vai citar um trecho aonde o espírito, o mesmo espírito, numa outra obra do Chico, traz o mesmo trecho, só que ele não acrescenta o nome de Rustang. E neste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está acrescentado. Pediu-se original, né, para a federação, que é quem tinha a posse, e isso foi queimado. Mas isso é um assunto que o Wilson vai tratar bem mais para frente, né? Ele vai aprofundar nisso, né? Aqui ele ainda está tratando da questão da Gênese e do céu e inferno. Acho que dá para a gente ler mais esse trechinho da Gênese e aí a gente conversa um pouquinho, porque daí já é hora de finalizar, né? Hoje a gente finaliza às 6 horas. Pode ser, Sam? Pode. Uma edição quinta estranha. Pesquisadores anunciaram recentemente a descoberta de um exemplar de A Gênese com data de publicação de 1869, o mesmo ano da partida de Allan Kardec.
O exemplar indicaria que havia sido lançado meses depois da morte de Kardec. Este fato serviu para que alguns, de modo precipitado, admitissem ser esta descoberta suficiente para evidenciar que só o próprio responsável pela doutrina espírita poderia ser, também, responsável direto pela nova edição e, portanto, pelas alterações que ali haviam sido introduzidas. Entretanto, não há provas concretas que validem essa conclusão. Para que tal ocorresse, haveria de aparecer os próprios manuscritos de Kardec contendo tais alterações, juntamente com outros documentos, como, por exemplo, as anotações dele nas provas do livro em revisão, etc. Não as há. O argumento de que, em razão do pouco tempo entre a morte de Kardec e o aparecimento da edição, sugere que, nesse período tão curto, ninguém, senão Kardec, poderia introduzir tais modificações. Argumento que não é suficiente para qualquer conclusão, como é indicado, inclusive um simples raciocínio na linha do bom senso. Há que se observar o seguinte: esse exemplar encontrado é único, não se tem conhecimento, até o presente instante, da existência de outros exemplares de mesma edição. 2. Não há registro histórico algum de publicação dessa edição, seja espírita da época, seja em outros periódicos. 3. As lideranças espíritas mais destacadas da época, entre as quais Leon Denis, Gabriel Delany, Henri Sousa e outros, que se manifestarão em 1884 contra a quinta edição, que hoje se sabe foi publicada e ficou conhecida como a definitiva, sendo a base para as traduções em todo o mundo. Nenhum deles fala ou se refere à quinta edição de 1869, pois desconheceram-na por completo. Portanto, esse exemplar aparece de modo estranho. O fato de seu conteúdo ser idêntico ao daquela edição posterior, condenada, não é suficiente para validar nenhuma das duas. Sobre o assunto, Paulo Henrique Figueiredo e Lucas Sampaio constatam. Já o livro A Gênese tem como único conteúdo válido o da primeira edição, impresso 3 vezes. Há um exemplar avulso e único encontrado numa biblioteca universitária na Suíça, constando na capa o ano de 1869, a indicação de quinta edição, da editora como sendo a Livraria Espírita, da Rua de Lille, elevada à condição de editora somente 3 meses após a morte de Rivaio. Para que ele pudesse ser considerado como integrante de uma edição legítima, em razão do seu conteúdo alterado, deveria forçosamente possuir um depósito legal com o autor em vida. Como não houve esse depósito, nem ao menos uma autorização expressa para depositar, esse exemplar é considerado inválido. E se houve sua distribuição, pode-se dizer, sem medo de errar, que se trata de ação clandestina. Nota 37. Nem céu nem inferno, as leis da alma segundo o Espiritismo, Real, São Paulo, 2020. Até aqui, Ju? É porque depois ele vai falar do céu e inferno, né? Depois ele vai trazer a questão do Lemarie. Eu estava lendo, né, e pensando, né, na questão do próprio livro da Simone, né, o legado, no livro que a gente leu juntos, né, lá no outro estudo da Bert Froppo,
que não posso afirmar, né, gente? Porque nem tem autoridade para isso, né? Mas a gente pode refletir pelas mensagens que Kardec mandou pós-morte, né? Depois do seu falecimento, as mensagens que ele mandou para Amélie Boudet, para Gabriel Delany. O que ele falava, né? Esqueçam a sociedade. Ela já se desvirtuou do seu propósito. Montem outra sociedade e criem um outro jornal. Né? Foi isso que Kardec escreve nas mensagens para Amélie Boudet. Tem até uma, né, linda, que ele chama ali a atenção do Gabriel Delany, né? Vá lá ver a minha esposa. Aí passou um mês, ele mandou outra mensagem, porque eles não foram ver a Amélie. Vá lá de novo, veja a Amélie. Depois um período, né, de entristecimento, vem um período de refazimento. Ele estava falando do sentimento da Amélie, o que é natural, né? Anos de trabalho, né, dela junto ao esposo, a dedicação dele para com o espiritismo, né? Ontem a gente estudando os cismas na revista Espírita, né? Sobre a constituição do espiritismo, a gente não viu ele falando, né? O quanto que uma pessoa que queria ser chefe, ele teria que dedicar tempo, e aí ele vai, né, narrando o quanto demanda isso e o quanto demandou isso da sua dedicação. Na mensagem anterior lá, ele falando que ele, né, trabalhava 18 horas por dia, né, quando a gente vê sobre a questão da saúde dele, a própria mensagem, né, do Dr. Demeuri para ele, falando sobre a saúde dele, na primeira vez que ele passou mal, né? Então, a gente fica pensando, e nas frases, né? Ontem ainda brinquei, olha, esse aqui é um resuminho da autonomia, né? Foi uma frase que a gente leu. O quanto que o espiritismo, né, sendo uma proposta de autonomia, Kardec está, né, vendo todos esses desvios, essas coisas acontecerem, pessoas querendo, né, trazer, e a gente vê lives sobre, né, pessoas que pensam, infelizmente, dessa forma, da questão dessa edição de 69. E aí, né, falar depois disso, Henri Souza nunca mais falou nada. Nem precisava um processo, né, que nem ele está trazendo aqui. Eles ameaçaram, né, o Delany como presidente de um processo judicial. Acho que nem precisava um processo. A própria mensagem de Kardec, ó, esqueça, isso já se perdeu do seu objetivo. Você quer uma instrução maior, né? Vou pegar um exemplo. A gente tem o nosso grupo. Aí uns 10 desencarna, 3 ficam. Esses 3 que ficam começam a trazer um estudo oposto à proposta do EPT. A gente vai querer tomar o EPT de volta? É a responsabilidade moral de cada um com o que está fazendo. Percebe? É uma reflexão moral, né? Uma responsabilidade moral. Mas a gente vai continuar aprofundando, né? Depois sai Inferno, que tem alterações, assim, gravíssimas, né, gente? A gente que está estudando tem uma oportunidade de comprovar o quanto que, né, foi colocado um código penal, e quando Kardec vem trazer, ninguém tem autoridade para decretar um código penal divino. Só a questão da retirada do prefácio da obra, né, como a gente está lendo, a importância daquele prefácio, a gente, né, está estudando pelo IPT, mas não sei, né? Alguém quer comentar alguma coisa? O que achou? Alguma coisa que chamou atenção? Do que a gente leu aí?
Eu acho que está bem Aqui, claro, que quem já leu dica também o clara. livro da Simone, né? Não, quem já leu o livro da Simone segue bem claro os assuntos, né? Anda em paralelo. Talvez eles uma linguagem dele é uma linguagem mais de repórter, né? E eu acho que Verdade. bem conclusivo mesmo. É uma delícia ler esse livro dele, né? Conforme a maneira como ele vai narrando, né? Não é? Eu gostei muito da escrita dele também. É, Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ali na página 129, ali quando ele, né? Ele traz a citação da Simone, né? Quando o Remarie assume, e ali está a publicação da revista, né? Então, olha o que ele coloca no começo. A revista também deve modificar-se progressivamente. Inicialmente, teve que ser puramente filosófica e relatar os fatos psicológicos com luminosos comentários do mestre, ou seja, enquanto vivo, Kardec manteve o espiritismo dentro dos estudos dos fatos psicológicos. Só que daí, ao invés do espiritualismo racional, que estuda os fatos do espírito humano, ele vai estudar os fatos relacionados à individualidade que sobrevive, né? Olha só. E aí ele fala assim, ó, atualmente, enquanto permanece impregnada dessa grande característica, deve abrir mais amplamente suas páginas às investigações científicas. Muitas brochuras concebidas de maneira judiciosa têm-nos sido remetidas. Elas atacam os preconceitos acadêmicos. Olha só, ao estabelecerem sábias relações entre todos os elementos fisiológicos, o corpo, que constituem o ser, esse composto de todos os seres, são novos elementos que constituem uma nova fase do espiritismo, e aos quais, de nossa parte, daremos uma fraterna e amável acolhida. Então, se substituem-se as questões do estudo do corpo, da alma, para as questões do corpo, fisiológicas. E quem são os cientistas que têm preconceitos acadêmicos? O espiritualismo racional, gente, porque eles não vão olhar o ser humano do ponto de vista fisiológico, e sim do ponto de vista moral. A fisiologia faz parte e é necessária, e ele vai trazer toda a questão da importância da conservação de si mesmo, mas não é o fundamento da moral. A parte, né, a moral do espiritualismo é ou não grave? Gravíssimo, é o oposto. E aí, quando ela, não sei se é nessa parte, né? Aqui, quando ela traz, né, a análise da questão da Gênese, do trechinho, né? Do capítulo 15, os milagres do Evangelho, como uma das amostras das mudanças indevidas feitas. O que ela fala, né? Então, se a gente lê lá, ele está falando, portanto, sobre a maneira pela qual se deu o desaparecimento, apenas pode haver opiniões pessoais, que somente teriam valor caso fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensinamento geral dos espíritos. E aí, essa partezinha que está, né, diferente é a parte que foi retirada. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Ele está falando do método. Está trazendo a reflexão para o desaparecimento do corpo.
Então, é um trecho extremamente importante, porque tem muitas pessoas que estudaram, fizeram comparações e falam que os trechos retirados não prejudicam o conteúdo da obra. No meu entendimento, prejudica. Né? Mas não sei, alguém mais teve alguma observação, que quer falar, que quer colocar? Não? Não, eu acho que ele cumpre com primor essa história de botar um ponto final nesse papo furado aí, de que não tem nada, de que não sei o quê. Ele vai historicamente mostrando e chamando a atenção para cada ponto fundamental, né? Das adulterações, do que foi feito com o Espiritismo. Né? No Brasil, né? Especificamente no Brasil. Se criou uma religião. E como essa religião é danosa para o ensinamento. É danosa para o Espiritismo. Né? Reverteu tudo que o Espiritismo trouxe. Né? Então, acho que ele é muito feliz, realmente, nisso. E ele fala assim, né? Aquele evento que a gente fez com ele foi muito bom, né? Ele é bem preciso, Vamos fazer um outro daqui a pouco. E a leitura dele é de fácil compreensão, né? Eu também gostei bastante da leitura dele. Em determinados momentos aqui da obra, a gente vai perpassar, né, por artigos de autoria dele que a gente vai ler, e eu gostei muito, né, dos artigos, mas isso a gente vai estudar juntos mais para frente. Sim. Para a gente não passar muito mais do horário, pessoal, alguém quer falar alguma coisa, senão a gente finaliza e a gente se vê sábado que vem. Eu estava pensando hoje que assim, a importância do Paulo, do Lucas, da Simone, né, levantando essa questão agora, né, e essa semana lá na biblioteca da casa onde eu trabalho, foram entregues 5 livros da Gênese, claro que todos orderados, né? Então, assim, me deu assim, a sensação, que eu estou lá há 6 anos cuidando da biblioteca, que essa semana foi assim praticamente uma avalanche de devolução da Gênese, como assim, olha, isso não me interessa mais, né? Da Gênese antiga, da adulterada. Adulterada. Que boa notícia. Aí você fica... que bom, né? Eu achei bem legal. E aí, o que eu faço com isso, menina? Eu, de tanto em tanto, jogo no lixo, mas é jogar no lixo, alguém vai pegar e vai ler. Destrói. Não sei o que fazer com tanto livro devolvido. Destrói. Pega o livro, rasga, picota, destrói, separa tudo. Porque a que eu tinha aqui, eu destruí. Não dá chance para ninguém ler. Isso mesmo. Rasga. Eu vou fazer isso. Ou então usa no banheiro, também pode. Não, se você rasgar, pode reciclar, entendeu? Não levar inteira, né? Rasga, né? Rasga, é melhor rasgar, porque de repente quem pegar e gostar de ler, vai ler ali errado. As minhas eu rasguei tudo. E leva para o reciclado já toda rasgadinha. Eu fiz assim com a minha, eu rasguei, e aí tem uma parte que passa aqui da reciclagem e levou junto com os papéis, assim, para reciclar. E eu achei bem positivo receber essa semana. Eu achei um número grande para uma semana, né? 5 volumes da Gênese, é bastante. Eu acho que devagarzinho... É isso que eu queria contar. Devagarzinho, a minha impressão, né? Outro dia ele estava comentando, né, Ju? Eu acho que está havendo muito lentamente, né? Mas você vê, por exemplo, percebe como o Paulo hoje fala para um monte de grupos que ele nunca falou? Ele nunca tenha falado. Antigamente era sempre os mesmos grupos. Agora não. Agora você vê um monte de grupo e as perguntas são aquelas de 2 anos atrás que as pessoas estão fazendo. É porque elas estão começando do ponto que a gente havia começado. As dúvidas são as mesmas. Entendeu? Mesmo tendo todas as obras. Tem gente começando a estudar autonomia por causa da Gênese. Entendeu? Porque lá tem conceitos importantes. Então eu acho que devagarzinho, agora é muito lento, eu acho. Mas não adianta.
Isso aí não nos favorece, a velocidade não nos favorece. Tem que haver compreensão. E eu achei lá na biblioteca também, e peguei aqui para ler, um livro chamado Paris, 1873, ou 1773. O Paulo faz comentários sobre Mesmer. Então, o autor, narrando a história dele, sobre o fluido magnético, o magnetismo animal, e tem notas de rodapé do Paulo. Lindo livro. Um romance. Bacana. Eu achei bem Muito legal. bom, né? Que a gente possa, né, ter a certeza aí no nosso coração que quando algo se fundamenta na verdade, a gente tem que, né, confiar que ela sempre vai prevalecer, né? Porque essa verdade não vem de nós, ela vem de Deus. O próprio Essa Kardec coloca, é uma revelação. Essa semana foi aniversário do desencarne do Chico, né? Foi nessa semana, dia 30. E eu estava passando, eles mostrando as obras, e aí tinha um manuscrito. Então, a repórter pegou aquele manuscrito, né, e mostrou. Então, ela falou do manuscrito. E aí eu fico pensando assim, será que realmente a febre queimou, sabe? Porque, assim, não é possível que alguém tenha queimado o manuscrito. Porque, assim, você olhando o manuscrito, você fala assim, é um manuscrito, não sei de que obra, mas a repórter estava com aquilo na mão. E até meu filho falou, nossa, ela tinha que estar com luva, ela não pode pegar uma obra antiga assim, né, sem luva. Mas, às vezes, eu fico pensando, se realmente eles queimaram e se em algum momento vão encontrar. Porque não é possível que alguém, sabe, sem consciência, tenha queimado o manuscrito. Então, mas a suspeita, né, o levantamento que acho que é Júlia Abreu o nome dele, que ele faz, salvo engano, tá, gente? É exatamente essa, né? Se a pessoa modificou o que o espírito escreveu, porque o mesmo espírito que tem a mesma linguagem escreveu a mesma coisa, né? No parágrafo, a única coisa que diferencia é a questão do nome do Mustang, né? Dizendo que ele seria o continuador da moral, ele que seria a pessoa que vem propor a moral. Então, o Kardec não trabalhou com as questões morais, percebe? E aí, se houve realmente, e se pega o manuscrito original, é a prova contundente do crime, né? Porque é crime você adulterar uma obra. E a pessoa... Então, possivelmente se a pessoa... mesmo. A gente não está afirmando, né? Porque não se tem provas efetivas, né? Foi o levantamento de um questionamento, de uma suspeita, né? Comparando-se essas duas obras, levantou-se essa suspeita, esse questionamento, mas a pessoa, se realmente foi feito isso, a pessoa não iria deixar a prova, né? Se ela teve acesso ao original e pôde... Né? Porque esse original, ele não ficou até onde, né, o Wilson coloca aqui no livro, e se fala isso, no começo o Chico entregava para a federação, né? Mas a gente vai estudar isso com calma, vai perpassar por isso. É que como foi essa semana, eu falei assim, depois nós vamos estudar, né? Mas como foi esse aniversário essa semana, por isso que eu comentei. Gente, bom domingo para vocês, viu? Para vocês também, um beijo. Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.